O tema dessa noite, o tema da mensagem que Deus gerou no meu coração é o perigo da Bíblia fechada. E enquanto eu jogar umas frases aqui, umas palavras-chave, vai estar aparecendo aí para gravar na mente de vocês. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre isso, irmãos, sobre o perigo de nós mantermos a nossa Bíblia fechada. A Bíblia, irmãos, até hoje é o livro mais lido e mais vendido em todo o mundo. São mais de 3.000 línguas, são mais de 4 bilhões de exemplares. A Bíblia, ela é composta, irmãos, por 66 livros, a nossa, no caso, e são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Foram em média de 40 autores que foram inspirados por Deus para escrever essa Bíblia que você tem em mãos. Eu só vou pedir para alguém trazer uma água para mim, porque aqui seca muito rápido. Então, foram em média 40 autores que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Bíblia significa coleção de livros, ou como eu costumo dizer, uma pequena biblioteca. Então, homens viveram em guerra e em paz por causa da Bíblia. Mataram e morreram por conta da Bíblia. Homens protestaram pela causa da Bíblia. Gritaram sola escritura ou somente as escrituras. Para nós cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível, não contém erros, é perfeita. A Bíblia para nós é a maior revelação de nós e a respeito de Deus que nós poderíamos obter. Então, a maior revelação que nós temos hoje a respeito de nós e de Deus é a Bíblia. E por conta disso, há um grande perigo dessa Bíblia ficar fechada. E você deve estar se perguntando, Kennedy, que perigo é esse que seja relevante para você trazer ao nosso conhecimento? E eu vou te responder. Uma Bíblia fechada é igual uma vida desaprovada. Uma Bíblia fechada é como uma vida desaprovada. Vou beber uma água aqui, irmãos. Já apareceu aqui atrás de mim? Vocês que gostam de anotar, vai ficar mais fácil para vocês anotarem e depois refletirem em casa. Então, a depravação do homem contemporâneo, hoje, é o resultado de uma Bíblia fechada. Essa conduta caída, essa conduta pecadora, essas ações de mentira, de fraude, de intriga, de inveja, de cobiça, nada mais é do que um desfecho de uma Bíblia que não tem sido lida. Ou seja, de uma Bíblia fechada. Então, o que eu quero já trazer bem certo aqui, a compreensão de vocês logo de início, é que essa conduta má do ser humano hoje é a consequência de uma Bíblia fechada, irmãos. E outra coisa, se as nossas Bíblias não estão sendo lidas por nós, nós corremos um grande risco, uma grande possibilidade de estarmos desenvolvendo ações más, quer seja elas exteriores ou quer seja elas interiores. Se as nossas Bíblias não estão sendo lidas por nós, corremos um grande risco de estarmos desenvolvendo atitudes más diante de Deus. Você deve estar se perguntando, mas onde está isso na Bíblia, Kennedy? Vamos lá, vamos ler texto agora. Esteja abrindo no Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero ler do versículo 19 ao 21. Evangelho de João 3, 19 ao 21.
Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Glória a Deus, tem algumas pessoas que amam aqui. O texto diz o seguinte, calma, irmãos. O texto que João relatou diz o seguinte: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Amém? Irmãos, o entendimento desse texto é o seguinte: a luz é a compreensão dos nossos atos maus. É o iluminar de nossas condutas caídas. A luz é a revelação de nossa natureza pecaminosa. É o desvendar dos nossos pecados. Então, a luz tem esse efeito sobre nós. O efeito de trazer à exposição não aquilo que vai existir, mas aquilo que já é real em nossas vidas. A luz tem esse efeito. E é por esse motivo que, como o texto diz, os homens rejeitaram a luz, porque não queriam que seus pecados fossem expostos. Então, eles escolheram a escuridão, pois na escuridão, os nossos pecados não são expostos. Na escuridão, nas trevas, os nossos atos viram atos comuns, atos do cotidiano. E por isso que, se há um horário para você pecar, é de noite. Pode ver, é de noite que rola assassinatos, é de noite que rola assaltos, é de noite que rola traições, enfim, só foi um exemplo assim, tá? Mas é isso, irmãos. A escuridão faz com que os pecados se tornem algo comum, algo que faz parte. Na verdade, você vai chamar a atenção de alguém se você não pecar na escuridão. Mas se você pecar, é algo rotineiro. Então, a nossa negligência, a leitura da palavra, consequentemente, nos faz manifestar obras más. Essa recusa, já é uma recusa para a gente não expor os nossos pecados. Essa recusa de não ler a Bíblia, é porque a gente não quer trazer à exposição os nossos pecados. Porque, cá entre nós, quem aqui quer abrir a Bíblia e ler Jesus dizendo para vocês amarem os seus inimigos e orar pelos que te perseguem? Ninguém. Sabe por quê? Porque a gente já odeia os nossos inimigos. E a gente já bate naqueles que estão nos perseguindo. Nós já estamos em pecado. E nós não queremos ler a Bíblia para que esse pecado não seja exposto e confrontado pela luz da palavra. Então é por isso que muitos de nós negligenciamos a leitura da palavra. Mas vamos voltar aqui ao texto. João, ele vai dizer que uma luz de Deus veio ao mundo. E a pergunta que eu fiz na minha cabeça é: o que é essa luz de Deus que veio ao mundo? Ou melhor, quem é essa luz de Deus que veio ao mundo? E João, ele vai trazer um relato no seu primeiro capítulo. E aí eu quero ler com vocês para que a compreensão fique melhor. João capítulo 1. Irmãos, eu peço que vocês me ajudem, foca aqui, faz de tudo para compreender, que Deus realmente quer nos trazer uma compreensão de algo. No capítulo 1, do versículo 1 em diante. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado.
Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Está parecido, né, com o texto que a gente leu no capítulo 3, rejeitaram a luz. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Versículo 14, para a gente encerrar. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único de Deus. Então eu creio que essa pergunta que a gente fez já foi respondida. Quem é essa luz de Deus que veio ao mundo? Jesus. Jesus é essa luz de Deus que veio ao mundo. Mas como João descreveu, ele também era a palavra. Ele também era a palavra. Deixa eu só me... Então tá, entendendo esse conceito, a gente vai chegar em uma conclusão que quando há palavra, há luz. E quando há luz, há esclarecimento. A luz nos traz compreensão de algo a respeito de nós mesmos ou de Deus. Mas também iremos concordar, irmãos, quando não há palavra, me ajuda, não há luz. E quando não há luz, há escuridão. E nas trevas, as obras más se manifestam. Então, este é o perigo de manter a Bíblia fechada. Porque uma Bíblia fechada é a ausência da luz. E sem luz não há compreensão dos nossos maus caminhos. E também não há compreensão da graça redentora de Cristo. Pois a compreensão da justiça e do amor de Deus quanto à nossa maldade vem pela revelação. Ou seja, vem pela Bíblia aberta. Eu não sei se, Gá, não era para você ter colocado nada ainda não. Mas, amém. Não sei se ele colocou, mas glória a Deus. Irmãos, quero ler um outro texto para essa compreensão ficar mais nítida para a gente. Está em 2 Reis, no capítulo 22. Eu sei que estou suando muito. Não reparem nisso. Quando eu estava lá preparando o sermão, nossa, esse texto não estava dentro, né? Já estava quase no final. Aí depois eu achei esse texto e falei, nossa, uma dádiva de Deus. Obrigado, Pai. 2 Reis, no capítulo 22, no versículo 10 e 11, olha o que vai dizer. Safã também disse ao rei, o sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou suas roupas. Não sei se vocês lembram dessa história, mas só para trazer uma contextualização aqui para nós, este rei não era um rei mau, era um rei até bom, um rei que ele queria fazer as coisas de Deus. Tanto que ele estava reformando o templo. E no meio dessa reforma do templo de Deus, achou-se o livro da lei. Lemos a Bíblia, não temos a consciência do quanto somos maus. Pois, como diria o Bibo, que é um cara que eu sigo na internet, depois vocês podem seguir, Bible Talk, ele diz que diante de uma Bíblia aberta, não há sequer um homem bom. Mas para que haja essa compreensão em nós, é necessário que essas páginas sejam viradas.
e que o Espírito ilumine a nossa mente. Amém, irmãos? Estão aí comigo, né? Então tá bom. Mas o que me deixa triste, glória a Deus, porque vocês me deram um feedback até que bom. Eu estava falando para a Melissa, eu não sei se é bom eles dar um feedback ruim, para a palavra encaixar, ou eles dão um feedback bom. Não, na verdade é bom, né? Vocês dão um feedback bom, que vocês, né, lê a Bíblia, glória a Deus, a gente fala tanto aqui para vocês ler, mas o que me deixa triste é que nós somos conhecidos como o povo do livro, e não gostamos de ler. Sabe, o cristão moderno, o cristão atual, tem sido um grande paradoxo, pois ele mantém em suas mãos uma biblioteca, mas não se interessa em ler. Infelizmente, a grande maioria dos cristãos atuais, eles vivem dessa forma. E é necessário que leiamos a Bíblia, para que a compreensão de quem nós somos e de quem Deus é, pois caso contrário, viveremos em trevas. Quero contar 2 histórias aqui para vocês. Não sei se vocês gostam de histórias. Você é professor de quê mesmo? Educação básica. Eu pensei que era professor de história, porque, né, você tem muito esse perfil, Mas quero contar 2 histórias aqui para vocês, irmãos. Uma história, primeiro, é uma história teológica, é uma história da Bíblia. E a segunda é uma história que está em nossa sociedade, fez parte da nossa sociedade. Então, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, houve um período de trevas de 400 anos. E alguém aqui se arrisca a dizer o porquê houve esse período de trevas? A Melissa queria se arriscar, mas é porque... a Melissa queria se arriscar. Se arrisca, Mê, fala aí, por quê? Não? Hã? Isso, eu não escutei, Mê. Mas houve esse período de trevas porque Deus se silenciou, porque Deus se calou. Entre esses 400 anos, entre o livro de Malaquias e o Evangelho de Mateus, Deus se calou. E é por esse motivo que houve esse período de trevas, pois não se ouve e não se ouvia a palavra de Deus. Então vocês estão conseguindo entender o perigo da Bíblia fechada? Pois a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando essa Bíblia está inacessível por nós, corremos esse risco de não estarmos escutando a Deus. E por consequência, estarmos em uma realidade de trevas. A segunda fonte histórica que eu quero dar aqui para vocês é a respeito da nossa sociedade, ensinada em nossas escolas, que ocorreu na Idade Média. Vocês já escutaram sobre a Idade das Trevas? Vocês aprenderam isso na escola, nós aprendemos isso na escola. Foi em um período feudal, e esse termo, Idade das Trevas, hoje não me chama mais atenção por causa das cruzadas, não me chama mais atenção por causa das guerras e civilizações, reinados, e também nem por causa dos dragões, que a gente vê nos filmes, né? Eu nem sei se existiam os dragões, mas enfim. Mas o que me chama atenção nesse período é a restrição, ou a limitação ao acesso à palavra de Deus. Não sei se vocês sabem, irmãos, mas nessa época a Bíblia era acessível somente aos poderosos, e ainda lido em latim, para que o povo não compreendesse, para que não houvesse luz, e a ausência de luz é trevas. Então, por esse motivo, em nossa história, a gente viveu
uma idade de trevas, por causa que a Bíblia não era acessível a todos. Porém, quando tudo parecia perdido, um homem lê à luz de velas: o justo viverá pela fé. E eu fico muito feliz em falar isso, porque, irmãos, eu li a história. E para vocês entenderem a maravilhosa graça de Deus em trazer a Bíblia até nós, vocês têm que ler a história. Irmãos, homens morreram antes, durante e após a reforma. Tudo para que hoje essa Bíblia estivesse em nossas mãos. Nesse período de trevas, Deus levantou homens. Martinho Lutero foi um dos grandes responsáveis pela reforma. E ele empreendeu a tarefa de traduzir a Bíblia na linguagem do povo, para que todos pudessem ter acesso a ela. E é por isso que eu falo, irmãos, não permita que essa luz se apague. Não permita que sua Bíblia fique fechada durante a semana. Não fique sem acessá-la. Porque uma Bíblia fechada também é uma vida desviada. E é isso que o salmista vai dizer no seu Salmos 119, versículo 105. Ele vai dizer o seguinte: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmãos, nessa época não havia estradas com iluminação. Nessa época não havia lanterna para iluminar o caminho. Israel, irmãos, é um deserto, cheio de pedra, cheio de rocha. Na escuridão, você pode ter certeza que era só tropeços, só quedas, só desvio de rotas. Mas esse salmista diz que a palavra é lâmpada para os pés. Sabe por quê? Para que não haja tropeços. Ele diz, luz para o caminho, para que não haja desvios, irmãos. Então, sem o acesso à palavra, estamos destinados a tropeços na vida e a desvio do caminho. E o caminho é Cristo. A gente não pode desviar dele. E para não se desviar dele, essa Bíblia tem que estar aberta diariamente para nós. Uma Bíblia fechada também é uma vida não santificada. Vamos ler em João 17, 17. Jesus vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, como Deus irá nos santificar na verdade, que é a sua palavra, se nós não a lemos? E se ela permanece fechada a semana toda, não tem como, irmãos. Para que Deus nos santifique na verdade, que é a sua palavra, nós devemos lê-la. Como eu havia dito para vocês, igreja não vai nos santificar. Na verdade, nós não temos esse costume, é outra igreja que tem esse costume, entendeu? Nós não temos esse costume. Quem vai te santificar, o que nós cremos, é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus tem poder para nos santificar, para nos transformar, para nos libertar, para nos moldar à semelhança de Cristo. Somente a palavra, mediante o poder do Espírito, tem essa eficácia sobre a nossa vida. Uma Bíblia fechada, irmãos, também é uma vida fracassada. E antes de eu ler esse texto com vocês, eu quero explicar o que estava acontecendo comigo quando eu estava preparando esse sermão. Eu estava em um conflito interno. Eu estava falando, Deus, mano, a galera lá, tá passando por um momento difícil, sabe? Estamos em uma pandemia, e eu queria chegar com uma palavra lá de ânimo, eu queria chegar lá com uma palavra
que revigorasse, sabe? Que ajudasse eles, para eles se animarem. E falando para Deus, falei, pô pai, as igrejas aí estão fazendo 12 dias de não sei o que lá, para 12 meses de sucesso. Pô, você acha que eu não queria vir aqui, irmãos, e aplicar para vocês 12 chaves para 12 meses de sucesso? Claro que eu queria, ia servir até para mim também, você acha que eu... Enfim, mas Deus, Ele me levou a refletir que a vida bem-sucedida inicia-se quando nos deparamos com uma Bíblia aberta e nela meditamos dia e noite. Glória a Deus! Então, para que de fato nós venhamos ter um ano de sucesso, temos que começar com uma Bíblia aberta, temos que começar a ter sucesso na palavra de Deus. Mas onde está isso na Bíblia, Kennedy? 1 Josué, capítulo 1, versículo 8, olha o que Deus vai dizer para Josué: relembre-se continuamente os termos deste livro, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Glória a Deus, irmãos. Mas o homem só pode, ou o homem só para de ter uma vida desgraçada quando se depara com uma Bíblia aberta e sua mente é iluminada, irmãos. Compreendendo sua perversidade, mas também um ato de redenção e graça de Cristo Jesus. Então, para a gente ter um mês, ou um ano de sucesso, uma vida de sucesso, inicia-se com uma vida de leitura com sucesso. Amém? Entendendo isso, talvez você tenha se despertado em querer ler mais, e a pergunta é, Kennedy, como eu faço, para ler mais, ou como eu faço para ler? E eu quero dar algumas dicas aqui para vocês, como a gente despertar esse interesse pela leitura da Bíblia, esse hábito. O primeiro ponto é, saiba o porquê você está lendo. Sabe, irmãos, você já parou para pensar o porquê é tão difícil dar remédio para cachorro? Porque ele não sabe o porquê está tomando aquilo, e também ele não sabe que está doente. Então, ajuda muito estabelecer um novo hábito, quando sabemos o porquê estamos fazendo aquilo. E, irmãos, nós estamos doentes. O pecado nos adoeceu. O pecado gerou uma doença em nós. E o remédio, o médico e a cura para isso é Jesus Cristo. É Jesus. E a palavra de Deus é o caminho para Jesus. Pois como a gente leu, Jesus é a palavra encarnada. Então, esse é o primeiro ponto, é entender o porquê estamos fazendo isso. Não há como sobreviver, irmãos, sem Jesus. E também, ela é um manual a respeito de nós. Irmãos, se vocês querem saber como um objeto funciona, de fato, vocês vão fazer o quê? Já pegar ele, montar e sair por aí? Não, na verdade não deveria fazer isso, mas a gente faz. Mas o que a gente deveria fazer é ler o manual, pois teve um Criador, e esse Criador colocou lá todos os jeitinhos certos, é isso que tem que ligar primeiro, é isso que tem que fazer desse jeito, nesse lugar não pode, nesse lugar pode. Então a Bíblia é o nosso manual, e se você quer saber como você deveria funcionar de fato, você deve ler. Segundo ponto, separe um horário específico. Irmãos, precisamos restabelecer uma disciplina. Precisamos nos organizar. Temos no dia 24 horas. Um cristão que não lê é estranho. Sabe, entendo que a única coisa que esse Deus criador de tudo nos deixou ou deu para nós foi um livro. No mínimo nós devemos ler. Foi a única coisa que Ele nos deixou. Só deixa eu voltar aqui, irmãos. Então, foi mal. Não ache, calma aí.
Kennedy, não tenho tempo, já escutei isso também. Kennedy, não tenho tempo para ler. Desculpe, irmãos. Né, o que você não tem é vergonha na cara, entendeu? Porque, você tem 24 horas, você tem que saber administrar o seu tempo. Tem que saber administrá-lo. Sabe, não ache que a sua leitura durante o seu dia vai acontecer de uma forma espontânea. Você está lá cantando, let it go, e do nada, vou ler. Não, irmãos. Estabeleça um tempo específico. Ó, nesse horário, eu vou ler. O salmista, no número 1, fala que de dia e de noite, ele meditava na lei do Senhor. Veja, você vê ele falando que de tarde ele lia? Não. De dia e de noite. De tarde ele não lia. Então ele estabeleceu um horário para ler. Então esse é um segundo ponto que nos ajudará. Separar um horário específico. E outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que tira a nossa fome. E não necessariamente é pecado. Sabe o que tira a nossa fome, irmãos? É barriga cheia de besteira. Sabe o que tira a nossa fome? É distração. E eu não estou falando de pecado, mas de coisas lícitas que tira a fome da palavra de Deus. Durante o dia a gente enche a nossa mente, o nosso coração de tanta besteira, distrações em redes sociais, YouTube, Google, que não sentimos fome da palavra de Deus. O WhatsApp visto há 3 minutos, mas a Bíblia visto há 10 dias. Entendeu? Então, cuidado com distrações, cuidado com aquilo que rouba a sua fome da palavra de Deus. É uma barriga cheia de coisas nada a ver. E terceiro, só para a gente encerrar aqui, irmãos, sejam constantes. Colossenses, Paulo vai falar algo no capítulo 3, no versículo 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. Louvando a Deus com gratidão no coração. Irmãos, Paulo está dizendo para que a palavra habite em nós, para que nós venhamos nos tornar a habitação da palavra. Mas nós só nos tornamos habitação de algo se nós temos hábitos desse objeto, desse algo. Então, como a gente sabe que Cristo tinha o hábito de ler? De ler não, foi mal, irmãos, mas ele também tinha o hábito de ler. Como a gente sabe que Cristo tinha o hábito de orar? Marcos vai dizer que Jesus constantemente se retirava a fim de orar. Jesus ele tinha o hábito de orar porque ele tinha constância em orar. Então a gente só vai conseguir criar um hábito e se tornar habitação de algo se a gente tiver constância disso. Então o que eu peço para vocês é, não pare de ler, continue, persevere, tenha constância. Ah, Kennedy, eu não gosto de ler, tá, leia sem gostar, até que você se apaixone pela palavra, e assim você leia, sabe, com o maior prazer. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Que neste ano a nossa Bíblia esteja mais aberta, para que haja luz aos nossos olhos, e que após uma bela leitura, nós se arrependamos dos nossos maus caminhos, e alcancemos redenção em Cristo.
muito mais que isso. Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isso. Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama Que esse seja o nosso desejo. o seu poder, o seu amor. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o seu poder, o seu amor em nós. Sim, Deus. Irmãos, quero fazer um momento de oração com vocês. E eu quero convidar aqueles que querem viver neste ano uma vida extraordinária de leitura bíblica. Você que quer viver neste ano uma vida extraordinária de leitura bíblica, eu quero fazer uma oração com você. Quero pedir de uma forma simbólica que você pegue a sua Bíblia. Se ela está de forma física ou se ela está no celular, pegue. Se você não trouxe, levante a sua mão. Pega a sua Bíblia, levante para o alto. Se quiser abrir, melhor ainda, como de uma forma simbólica para Deus. E saibam que se nós permanecemos em Cristo e a palavra dele permanecer em nós, pediremos tudo o que quisermos e lhe será feito. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, em Tua presença. E de uma forma simbólica, Pai, queremos, Senhor, expressar, Pai, o nosso desejo, Pai, que neste ano queremos viver uma vida extraordinária de leitura bíblica, Pai. Queremos que a Tua palavra não esteja fechada a nós, para que não falte luz, para que não falte compreensão, para que não nos falte transformação, Pai. Queremos que a Tua Bíblia, Pai, esteja aberta, Pai, para os nossos corações, esteja aberta, Senhor, para a nossa mente, para a nossa alma, Pai, para que haja em nós transformação, Deus, para que nós venhamos compreender o nosso pecado, sim, mas também compreender a graça e redenção de Cristo Jesus na cruz. Queremos, Pai, neste ano, declarar que a nossa Bíblia estará aberta e que a gente vai ler, Pai, a gente vai ter fome da Tua palavra, a gente vai ler tanto que seremos totalmente apaixonados pela Tua palavra, seremos, Pai, uma Bíblia ambulante andando por aí, de tanto ler a Tua palavra, Pai, pois entendemos, Pai, o significado da Tua palavra em nossas vidas, entendemos, Pai, a necessidade da Tua palavra em nossas vidas. Senhor Jesus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, Deus. Vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, paixão pelo Seu nome, oh Pai, vem, acende em nós, Senhor, vem, acende em nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Acende em nós, paixão pelo Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, pode sentar.
Estamos encerrando já. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam é somente o significado da leitura em sua vida. Sabe, eu não quero te trazer um peso, eu não quero fazer disso uma lei, porque toda lei escraviza, e nós fomos chamados para a liberdade. Eu quero de fato que vocês façam isso, não porque tem que fazer, mas porque vocês entenderam o significado da leitura na vida de vocês, porque vocês entenderam a necessidade que vocês têm. Amém? Glória a Deus. Irmãos,